Brasil são 33 milhões de pessoas que sofrem com a síndrome de burnout. A última semana de maio foi decisiva para caracterizar melhor esse transtorno. A OMS divulgou que agora o síndrome de burnout é classificada dentro dos agravos ocupacionais. Isso muda todo o paradigma desse transtorno. Muitas pessoas poderão ser diagnosticadas, o tratamento poderá ser proposto de uma maneira mais fidedigna e o preconceito, sem sombra de dúvida, deve diminuir. É por isso que hoje eu convidei a jornalista e escritora e uma grande comunicadora para estar aqui comigo, veio direto de São Paulo, para esclarecer melhor sobre essa síndrome que tanta gente tem curiosidade e que tanta gente sofre com ela. Isabela Camargo está aqui no Diário de um Psiquiatra e vai conversar com a gente hoje. Isabela, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Por estar aqui. É uma honra tê-la na minha casa e no meu canal. Muito bom. Muito feliz, Gustavo. Que bom poder falar com vocês, né, aqui em Maceió fisicamente, mas aqui com o seu canal a gente pode chegar em qualquer lugar. Exatamente. E é muito bacana quando a gente reconhece essa conversa saindo do consultório, em que nós temos apenas, né, aquela relação paciente, especialista, psiquiatra, para uma conversa realmente mais prática no dia a dia, tirando ela do consultório. Mais palpável, né, Isabela? Mais palpável, mais compreensível, né? Porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, menos preconceito, ou seja, mais cura. Porque o que a gente quer é que as pessoas fiquem bem, né? Pelo menos eu tenho trabalhado bastante para isso. Eu não tenho apenas investido a minha energia agora, depois de ter me recuperado, né, do meu diagnóstico. Eu não quero só falar do problema, eu quero propor soluções para que as pessoas não tenham burnout. Exatamente, eu acho que falar do problema, naturalmente a gente vai falar ao longo dessa entrevista, mas o diferencial dela, Isabela, é ouvir o seu depoimento. Como que a síndrome de burnout mudou a sua vida em tantos aspectos, né? Claro que o sofrimento psíquico, ele acontece, é difícil, mas ele também traz uma gama de transformações na vida da pessoa para melhor. O aprendizado nos modifica, né? Eu queria ouvir de você, Isabela, quando foi que você começou a apresentar os primeiros sintomas da síndrome de burnout, mesmo sem saber o que era? Isso é muito importante, porque a gente começa a sentir vários sintomas, mas não atribui a uma síndrome. Você não sabe o nome daquilo tudo que você está sentindo, mas a única coisa que você sabe é que você está sentindo um monte de coisa. Então, desde 2016, eu comecei a perceber uma mudança de humor, uma mudança de comportamento que não era normal. O que é isso? Eu comecei a ficar mais ansiosa, mais agressiva, e isso não era o meu normal. A agressividade, a tristeza, tudo isso foi me levando para um estado assim, tem alguma coisa errada, mas ainda não sei o que. Isso era dentro do ambiente de trabalho ou nas convivências com a sua família, com seu esposo? Com a minha família, na minha vida social. Quando eu comecei a perceber que estar com amigos ou em situações teoricamente prazerosas não estavam me trazendo alegria, aquilo já falou, então, como eu disse, você sabe que tem uma coisa errada, mas você ainda não identificou o quê. Aí eu tive um problema gastrointestinal muito grave. Aliás, vou te falar que uma coisa que eu ainda não falei em lugar nenhum. Quando eu comecei a fazer o tratamento, quando eu comecei a buscar a cura para aquele inchaço no estômago, aqueles problemas horrorosos no intestino, eu passei por vários médicos, até chegar num gastroenterologista chamado Fábio Atuí, muito conhecido, e ele fez todas as possibilidades com antibióticos. A alternativa seria transfusão de fezes, que é uma técnica usada na Inglaterra para problemas intestinais. Aquilo, quando você ouve essa informação, fala assim, nossa, que coisa! Bom, se vocês nos dizem, né, se vocês, eu digo, a área médica nos diz que o intestino é o segundo cérebro, Sim. Então olha só que coisa mais interessante. O corpo humano tentou me parar para chamar atenção para aquela situação que não estava bacana pelo intestino. O que eu fiz? Nada. Eu continuei no mesmo estilo de vida que eu tinha. Aí eu acabei conquistando a cura do meu problema gastrointestinal, não com remédios tradicionais,
com uma técnica chamada biomagnetismo, que neutraliza as células que estão desequilibradas. Isso eu posso conversar numa outra, tá? Numa outra gravação. Mas depois disso, então desses problemas gastrointestinais vieram cardiovasculares. O que é isso? Mais varizes, mais veias muito saltadas, manchas na pele, então cardiovascular. E aí eu comecei a sentir uma série de pequenas coisas. Enjoo, tontura, tremedeira nos olhos, sabe quando o olhinho assim começa a mexer? Você acha até engraçadinho? Mioquimias. Tem até numa entrevista anterior com a doutora Aline Sampaio esclarecendo sobre isso. Pronto. Enjoo, tontura, falta de ar, do nada. Gastrointestinal, eu comentei, cardiovascular. E aí eu comecei, a partir de um determinado período, então 2016, 2017, de 2017 para 2018, eu já estava tomando remédio para dormir e para acordar. Porque neste período eu estava chegando então em 6 anos e meio de uma rotina em que eu acordava meia-noite, 1 ou 2 da manhã, para poder trabalhar, né, nos jornais que eu fazia, né? nos primeiros jornais, né, da Rede Globo. Então foi o Hora 1, depois o Bom Dia Brasil. No final da minha passagem por lá, teve mais um, que era o da Globo News. Então, para você produzir o que as pessoas vão consumir bem cedo, você tem que dormir durante o dia anterior. Só que isso não é exclusividade minha, sabe, Gustavo? Eu gosto de lembrar dos médicos, dos enfermeiros, que estão também atendendo nos plantões, nas madrugadas, nas emergências, os padeiros, que acordam de madrugada para fazer o pãozinho que a gente come, os porteiros dos nossos prédios, sabe? Uma saudação especial para todos, aqueles que seguram aí, né, tudo para nós. Os frentistas de posto, já tem uma gama gigantesca de profissionais que trabalham de madrugada. Madrugada e que altera todo o ciclo circadiano, né? Acontece, Gustavo, que tem pessoas que reagem melhor ou pior a esse modelo. No meu caso, depois de 6 anos e meio, e aí especificamente dos últimos 3 em que eu comecei a desenvolver coisas individuais, sintomas físicos e um agravo psíquico. Aí eu comecei a ter muitos lapsos de memória, muita enxaqueca. E aí, quando eu comecei a ter crises nervosas e crises de choro no meu ambiente de trabalho, ou seja, antes de eu entrar no ar, né, antes de fazer o ao vivo com muito improviso, onde você tem que estar muito bem, com raciocínio muito bom, né, rápido, bem lembrado, eu comecei a ter muita desorientação física. Onde eu tô? Que jornal mesmo é esse? Por quê? Porque a intensidade da produção das minhas entradas era muito grande. E aí alguém pode dizer, mas se você adoeceu, a sua colega não adoeceu, então. Aí eu volto a dizer, por exemplo, eu sou mulher, comparando com uma outra mulher, nós temos as mesmas dores? Não. Né? Quando uma mulher engravida, uma fica com enjoo, a outra não. Então pode. E por que no trabalho 2 pessoas têm o mesmo modus operandi, né? O mesmo estilo de trabalho, uma adoece e outra não? A que adoeceu, ela tá com alguma frescura que a outra aqui não? Não, porque nós temos reações diferentes aos nossos ritmos, né? E quando você fala de ciclo circadiano, no meu caso ele foi completamente alterado por conta dessa troca de fuso horário. Eu tinha que dormir 5, 6 horas da tarde e acordar meia-noite 1 ou 2. Só que para dormir 5 ou 6 horas da tarde, eu passei por várias técnicas naturais. Porque aí você teria que ter um sono que não era o seu sono fisiológico. Né? Eu tinha que chamar o sono numa hora em que meu corpo ainda está lá acordado. Como a gente ainda não tem um botão para apertar e falar, dormindo, oi, sono, né? Cheguei. Você, no meu caso, eu fiz tudo que eu podia. Então, eu usei florais, espirrava no quarto, tomava chá de camomila, pedras quentes. Aí alguém me disse assim, Isabela, deita, aí você roda o pé 40 vezes pro lado direito, 40 vezes pro lado esquerdo. Ou seja, o mesmo que contar carneirinho. Tudo que me falava eu fazia. Respiração, inspira em 4, segura em 7, solta em 8. E medita e faz. Bom, eu fiz tudo que eu pude para tentar dormir naturalmente. Aí eu entrei com a melatonina depois a melatonina não fazia nem cócegas, aí eu fui para os indutores de sono. Muito bem, isso fiz por um período. Aí, no final, eu já tinha que tomar anfetamina ao acordar. Por quê? Porque eu vivia há 6 anos num estado de estresse muito intenso. E repito, por 6 anos.
Ou seja, isso eu tô não é falando algo... janeiro de 2018. Ainda tem mais 6 meses, que aí entra a anfetamina, né? Mas, ou seja, 6 anos eu vivi nesse modelo, em que eu tinha que dormir quando o meu corpo estava acordado, eu tinha que acordar quando o meu corpo deveria estar dormindo, interferindo totalmente o ciclo circadiano, ou seja, alterando todas as funções hormonais. Total, até entrar na anfetamina. E aí, quando eu tive um apagão no ar, que foi no dia 14 de agosto, eu não lembrava coisas muito pueris, eu já tinha sentido uma palpitação no meu coração, sendo que eu não tenho problema cardíaco. Tontura, enjoo, uma crise de choro tremenda. Eu me lembro que antes desse programa ir pro ar, antes da gente começar o programa, eu coloquei assim meu fone de ouvido e comecei a ouvir uma música assim de meditação. Eu tentava respirar profundamente e eu chorava. Até que uma pessoa que trabalhava comigo disse assim: você não pode fazer isso. Aí eu olhei para ela e falei: mas eu não estou fazendo isso porque eu quero. Se eu estou tentando respirar profundamente, né, num estado meditativo, minutos antes de entrar no ar, para voltar para o meu eixo, você não está chorando porque você quer. Não. E é isso que, olha, é a primeira vez que eu tô falando isso, que eu tô lembrando essa história. E é isso que a gente tem que ter mais compaixão com o outro. E é importante para você que está em casa, nos assistindo, entender que o burnout, ele é um esgotamento, uma sensação de exaustão que ocorre em consequência de um grande ritmo de trabalho, né? Uma pessoa que está fazendo mais do que consegue, mais do que pode, né? É aquele pouquinho diariamente que você vai fazendo fora do seu limite, que uma hora a conta chega. A fatura sempre chega. A fatura sempre chega. E é bom que a gente discuta sobre isso, porque muitas pessoas podem estar em casa pensando: provavelmente ela não estava gostando do que fazia, provavelmente ela estava infeliz nesse trabalho, ela não gosta de ser jornalista. E não, gente, é muito pelo contrário. As pessoas que são acometidas pelo burnout são pessoas que gostam do que fazem, são pessoas que são muito responsáveis nas suas atividades e por isso tem um alto grau de exigência consigo mesmo e acaba tendo frustrações com a impossibilidade de fazer as atividades, com a falta de reconhecimento e até mesmo com as amplas jornadas de trabalho, né? E a gente está vivendo numa sociedade que está cada vez mais globalizada, em que a cobrança por você produzir mais e mais rápido é cada vez maior, a gente se compara muito com o outro, as exigências mudaram, né? Por exemplo, na medicina, a gente forma na faculdade, vai para a residência médica, depois da residência médica tem as subespecialidades, depois das subespecialidades tem o mestrado, depois do mestrado tem o doutorado, depois do doutorado tem o PhD. E sempre vai ter gente dizendo o que você tem que fazer nessa vida. Como se você ficasse satisfeito com aquilo que tem, que conquistou, fosse pouco, né? Eu já tenho uma outra visão em relação a isso, sabe? Porque se você realmente seguir a multidão, você não segue o seu coração. Exato. E aí, uma hora, isso vai trazer como é que eu posso dizer? Um choque, assim, de realidade, que às vezes é bem triste, né? Por exemplo, quando você fala, as pessoas, eu tenho que fazer. Eu costumo dizer assim, Gustavo, uma coisa é o que eu tenho que fazer, a outra coisa é o que eu quero fazer, outra coisa é o que eu preciso fazer. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas para entender se você não está indo no sonho de alguém, indo na multidão, ou porque está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Então também tem muito esse autoconhecimento do que realmente eu quero. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é o tempo verbal. Uma coisa é você falar assim, olha, eu não quero fazer. Outra coisa é, por enquanto, eu não vou fazer. Sim. Isso é um presente que você se dá para assim, colocar limites. Olha, por enquanto não. Estabeleça um prazo. Olha, nos próximos 6 meses eu não tenho condições. Pronto. Resolvido. Aí você não sente culpa, você não vai ficar sobrecarregado, a sua família não vai reclamar, o seu cônjuge, sua cônjuge não vai ficar achando que alguma coisa está acontecendo de errado. Então essa comunicação ela é fundamental. Quando você está no ambiente de trabalho, não importa a sua profissão, e aí sempre vai ter, né? Uma pós-graduação, não sei o que lá, sempre vai ter alguma coisa.
E se você ficar usando a sua vida para fazer tudo o que é para fazer, você não vive a sua vida. Não. Você vive as coisas que Não você tem que chega o fazer. momento de você desfrutar dessas Exatamente. conquistas, né? Então, assim, o burnout é um termo que parece novo, tem surgido aí na mídia, a notícia tem despertado a curiosidade, mas na verdade ele não é um termo tão novo assim. Desde meados dos anos 70, quando um psicanalista, dando o seu próprio depoimento sobre uma grande jornada de trabalho, ele trabalhava mais de 14 horas por dia, Herbert Freudenberg, e ele deu o nome a esta síndrome, né, esse conjunto de sinais e sintomas, e claro, várias pessoas reproduziram e embasaram mais essa teoria. Mas se a gente for lembrar também, dados da nossa própria história evidenciam isso, Sim. né? No próprio século XIX, com a Revolução Industrial, as pessoas já adoeciam pelo excesso de trabalho, pela má qualidade do trabalho, pelas grandes horas de trabalho, pelo descanso que não existia. E mesmo com o advento de todas as leis trabalhistas que surgiram no século XX, hoje a gente continua adoecendo, ou seja, as necessidades mudam, o ser humano está em constante mudança, né? E esse adoecimento atual, Isabela, você acha que se deve mais a que fatores? Olha, Gustavo, antes dos fatores, eu quero só colocar o seguinte: quando alguém me fala assim, ai, burnout, que coisa, né, de gente fresca, isso é coisa da atualidade. Aí eu digo o seguinte: nossas mães tiveram estafa, a minha mãe teve pelo menos, e as nossas vós ou bisavós tiveram neurastenia. Neurastenia é um termo que foi definido por um médico chamado George Miller Bird em 1869, com um livro chamado American Nervousness, em que ele evidenciava uma sociedade moderna que estava nervosa, né, por conta da civilização moderna, né? Eles até colocam essa síntese. E 1869, gente, é uma data muito emblemática porque Thomas Edison só inventou o filamento da lâmpada que a gente conhece hoje em 1879, ou seja, 10 anos da gente ter a luz elétrica como a gente tem agora, você já tinha esse termo. Então pode ser que antes do Sr. George Miller Bird alguém também tenha definido um outro nome. Sim. A questão é que nas minhas pesquisas eu ainda não consegui, você também não, e a gente ainda não conseguiu cruzar esses dados, mas onde eu quero chegar? Se você pegar os textos, né, dos grandes médicos da Grécia, por exemplo, você vai ver muita similaridade com o que a gente está falando. Então a gente tem que olhar o passado para entender esse caminho até o presente e aí sim poder falar de prevenção e falar de futuro. Então, quando você me pergunta quais são os fatores, eu atribuo a vários. Então, síndrome de burnout, muito importante deixar claro que é originado no ambiente de trabalho. Antes da ratificação da Organização Mundial da Saúde, fica muito abstrato. Sim. Os médicos e a própria empresa sempre queria, por mais que você tivesse um monte de laudo, como foi o meu caso, atribuir aquilo fora. Né? Foi fora do trabalho. Sim. E com a validação da OMS, a gente ganha muito. Foi uma das melhores notícias dos últimos tempos. Por quê? Porque aí para essa explicação sobre aquilo que você não precisa explicar tanto. Para essa bagunça, né? E aí as empresas começam a olhar para os seus humanos com mais atenção, com mais carinho. Tem uma coisa muito legal para a gente falar que é a armadilha da competência. Neste ambiente em que as empresas reconhecem com mais trabalho e não com remuneração financeira e nem emocional, a gente cai na cilada da competência. O que é? Você fez um bom trabalho. Aí seu chefe chega para você e fala: Gustavo, parabéns, excelente, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Porque só você faz tão bem. A pessoa vai se sentir super valorizada naquele momento. Ela fala: nossa, que legal, tô crescendo. Só que aí ela não botou na conta que para ela dar conta daquele trabalho, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí vai abrir mão do quê? Do tempo familiar. Do lazer. Do lazer. E mais grave ainda, do tempo com as suas necessidades básicas. Quais são elas? A subtração das horas de sono. Uma alimentação corrida de qualquer jeito, sabe? Porque eu preciso correr, porque eu preciso dar conta, sabe? Quem achar que eu estou falando bobagem, ok. Mas assim, vamos pensar se a gente também não está compactuando com esse modelo. Então, uma coisa é o das empresas que desde a Revolução Industrial mudaram a forma artesanal das coisas e elas ficaram mais rápidas, mais mecanizadas. A gente vai falar agora um outro assunto que é a questão da internet, né? Eu já vou falar sobre isso.
Então, isso é um modelo que vem totalmente fora do nosso controle, tá? E vai continuar assim. A outra questão, né, nesse ambiente em que a gente vive, por exemplo, falando de Brasil, embora o burnout esteja em outros países, você tem um cenário com 13 milhões de desempregados. Então, o assédio moral, aquele medo de você ser substituído, né, de qualquer jeito e tal, faz a pessoa, às vezes, assumir coisas que ela não pode. Mas aí, por medo de dizer não, ela vai assumir, né, porque ela vai falar, eu vou dizer não, e vão me demitir. Aí a pessoa tem responsabilidades financeiras. Muita gente perguntou, você trabalhava na madrugada porque você queria? Não. Eu pedi ajuda durante 2 anos, eu pedi para minha chefia, para o meu RH, só me mudar de horário. Eu não queria deixar de fazer o que eu fazia, eu só queria mudar de horário. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente julga a forma de trabalho de alguém, porque às vezes ela não tem alternativa, não tem um outro caminho, tá? Então eu atribuo primeiro a um modelo que vem do passado e vai continuar. A outra coisa é o modelo profissional, que às vezes a gente faz planos e tem sonhos com 20 e poucos anos, aí quando você chega em 30, 40, você fala, opa, o que está acontecendo com o meu corpo? Você não atualizou sua identidade, ou seja, você está vivendo um sonho que não faz mais sentido. E só para vocês entenderem, o burnout ele tem vários sintomas, né? A gente pode falar de sintomas físicos, psíquicos, comportamentais, defensivos. Isso que a Isabela falou é muito importante, mas a gente também tem que ter em mente que algumas características definem a síndrome. Exaustão no trabalho, né? É aquele profissional que não vai ter a mesma energia que tinha antes para realizar algumas atividades. A despersonalização, tá? Que é uma palavra um tanto quanto esquisita, mas que ela define muito a síndrome de burnout, porque é o distanciamento afetivo que aquela pessoa tem em relação às suas atividades no trabalho, a sua relação com o outro, né? A ela e aos outros. A ela e aos outros, porque o burnout surge na relação com o outro, né? Então a pessoa fica mais insensível, com pouca empatia, pode até se tornar agressiva, agir com ironia, né? Existem tantos médicos aí que estão super lotados de trabalho nos pronto-socorros e tratando mal as pessoas, no limite da sua capacidade e não se atentam para isso. Na área médica, Isabela, é muito comum a gente ver profissionais se comprometendo financeiramente e se baseando a partir dos plantões. Quantos plantões eu preciso dar para poder trocar meu carro? Quantos plantões eu preciso dar para poder pagar minha viagem? Quantos plantões eu preciso dar para comprar aquela roupa bacana para sair, né? Então, a vida se torna uma exigência cada vez maior e uma falta de eficácia no trabalho também é outro critério aí da síndrome de burnout, né? A pessoa começa a ter um baixo rendimento, né? Um desinteresse por suas atividades até. E quanto mais escravo você fica daquilo que não está mais te fazendo feliz, mais infeliz você fica. Sim. Né? É curioso, é bacana a gente falar sobre isso agora, doutor, porque eu não conheci ninguém, né, com mais de 1000 pessoas que já entraram em contato comigo, que teve burnout que estava feliz. O burnout, depois de um caminho que você vai percorrendo, adquirindo vários sinais e sintomas, vai acontecer alguma situação, um gatilho, que vai te decepcionar demais e que vai aí seu cérebro vai falar assim, pera, agora chega. Eu já te avisei, pelo estômago, pelo intestino, pela pele, tive mancha de pele também, acne, queda de cabelo, tudo isso também é por conta do estresse. Já lidei todos os sinais. Agora parou. Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu 2 situações antes de eu ter o apagão e foi o que meu corpo falou, pera, então o burnout ele acontece com pessoas que são muito responsáveis, são muito comprometidas, aquelas que vestem a camisa até fora da empresa, que são características que a gente sempre ouve que as empresas querem. Então, veja, lembra que eu falei a armadilha da competência? Aquilo que você vê como uma coisa boa, ela pode ser usada contra você depois. Não é que ela pode ser usada, ela pode virar contra você, né? Mas isso, gente, tudo pode ser evitado com limites, né? Se você reconhecer os seus limites, isso tá tudo certo. Outra coisa muito importante é que o burnout não é o fim, é apenas um freio. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, Gustavo. Por quê? Porque quando você tem um diagnóstico como eu tive, você tem síndrome de burnout,
Aí você tem que lidar primeiro com a aceitação daquilo, entender que por mais inteligente que você seja, você, pessoa, deixou chegar àquele ponto. Não adianta culpar a empresa, etc. Agora, não, você sabia que a empresa já estava fazendo aquilo, né? A gente tem que sempre pesar todos os lados. Existe responsabilidade da empresa, existe responsabilidade do ser humano, tá? Sobre o autocuidado. E também, Gustavo, tem que ter muito cuidado, porque este freio às vezes vai te colocar numa rota melhor, vai te colocar num caminho que vai fazer mais sentido e vai te deixar feliz. A síndrome de burnout acomete pessoas que trabalham bastante, estão infelizes e em algum momento se sentiram desvalorizadas. E foi o que eu falei, aí o corpo vai chegar uma hora que vai falar, pera lá, a gente está fazendo o melhor que a gente pode e você não consegue ter o mínimo de retorno, o mínimo de valorização. Então a gente tem que olhar com uma visão mais holística, tá? Porque não é só números de horas, é o que você faz nessas horas, como você faz, se você tem equipe para dar conta de tudo aquilo que você recebeu, aquelas atribuições, porque viver com qualidade, o normal é você ter lazer, você ter prazer em voltar para casa, é você olhar para o seu entorno e ficar feliz com aquilo e não querer fugir. Exatamente. E nesse perfil aí de baixa valorização profissional, baixa remuneração, a gente tem várias profissões que são mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout. Professores que lidam no dia a dia com muitas crianças, com a violência dentro da sala de aula, com a baixa remuneração, eles têm sido afastados muito do ambiente de trabalho. Médicos, enfermeiros, militares. São pessoas que não podem errar. São pessoas que não podem errar e que têm grande responsabilidade nas suas atividades. E outro dado muito importante é o preço de se fazer o bem, né? A gente sempre, o custo de cuidar, a gente sempre ouve como objetivo nobre fazer o bem, que é maravilhoso fazer o bem, que gentileza gera gentileza, mas até que a gentileza gere a gentileza, isso gera tanta coisa dentro da gente, sentimentos de ambiguidade, confusão do que é pessoal e profissional, né? Quantas vezes nós profissionais chegamos em casa ainda com sentimentos de pesar por alguma história difícil que a gente ouviu no dia a dia do consultório. Então, gente, a gente não pode esquecer que a gente está falando de ser humano. Por mais técnica que a gente tenha, por mais profissionalismo que a gente tenha, a gente não é uma máquina programada para não sentir, não pensar nisso, não se influenciar, né? Tá sempre acertando. Não, a gente pode errar. Quem disse que a gente não pode errar? Quem disse que a gente não pode se confundir? Quem disse que a gente não pode se cansar e pedir um descanso, dar um freio, né? Hoje, como médico, Isabela, eu tenho muita dificuldade de lidar com todo esse avanço tecnológico. O WhatsApp, ele traz um viés, ao mesmo tempo que facilita a nossa comunicação, ele tem sido um instrumento de pavor na minha profissão, né? A gente sai do consultório e o consultório não sai da gente. Mas aí, Gustavo, é aquela história do encontrar limite no mundo sem limites. Porque você deu o seu telefone para os seus pacientes, né? Eles não têm o seu WhatsApp de uma maneira que não seja por você. Estou considerando isso, tá? Sim. Isso serve para todo mundo, tá, gente? Você se colocar à disposição é muito genuíno. Sim. O seu trabalho é muito fabuloso. A questão é quando o paciente te solicita e ele acha que você vai ter que responder na hora. Então também parte da gente explicar o uso da ferramenta. Exatamente. Né? Olha, porque legal que eu dou meu WhatsApp, porque, claro, eu estou administrando uma medicação numa pessoa que pode ter um efeito colateral, tudo. Mas tem um horário que eu vou responder aquilo, porque senão eu vou trabalhar 24 horas. Isso. E aí você não vai estar bem para continuar com a sua profissão. Para acordar no dia seguinte, escutar novas pessoas e estar disposto. Esse olhar, né, com compaixão para todos os lados da conversa é muito importante. E aí, doutor, eu acho que a gente tem que realmente pensar nesse limite. Se eu pudesse, eu dava com essa plaquinha assim, ó, carregada do lado. Aliás, a gente pode fazer, ó, plaquinha, tá? Aqui, ó, OMS. O Brasil é o número 1 em ansiosos no mundo. O segundo em depressivos, só perde para os Estados Unidos. E o segundo em estressados, só perde para o Japão. Aí vem um número que é meu, tá, gente? Não é OMS. Aí vem o número da Isabela. E o primeiro também em
preconceituosos. Por quê? Sabendo disso, desse número todo, você dizer que a dor é invisível, a saúde mental não é importante, você está desconsiderando milhares de brasileiros que estão em sofrimento mental. Exatamente. E só para encerrar, porque a gente teria muito para conversar, né, Isabela? Mas uma pergunta que eu acho que talvez as pessoas em casa tenham é: eu tenho burnout, e aí? Eu posso voltar a trabalhar? Sim e não. Sim, se você fizer um tratamento adequado, que vai passar por um psiquiatra, por um psicólogo, por um terapeuta holístico. Eu costumo dizer assim: se você tem problema no dente, você procura um dentista. Se você precisa, deixa eu pegar aqui um outro exemplo, costurar uma roupa, você vai na costureira. Por que quando você precisa organizar as ideias, você não procura, né, os psicólogos e psiquiatras? Preconceito. Puro preconceito. Então, você consegue voltar a trabalhar se você fizer o tratamento. Então, que pode ter remédio, que aí você vai ter com o psiquiatra. Vai ter que ter conversa para você ressignificar aquele ambiente estressante que te levou a adoecer. Então, psicólogo é fundamental, terapia é fundamental, conversar é fundamental, é terapêutico. Você escreve: mas eu não tenho com quem conversar, então escreve, sabe? Aí, além dos remédios, além dessa parte, existe uma mudança do estilo de vida. Você realmente reconhecer que, será que se eu preencher 20 horas da minha agenda, isso é legal? Para quem? Tá certo? Então, você vai conseguir voltar a trabalhar se você fizer toda essa revisão, como eu digo, atualização de identidade. Isso. Agora, você não vai conseguir voltar a trabalhar se você fugir do tratamento, achar que depois de 15 dias você resolveu um problema que foi adquirido em anos, tá? Porque só foi no raso, no profundo não foi. Ou depositar apenas em uma dessas... Isso, é multi. Exatamente. Uma não é só remédio. Não é só como remédio. Eu digo, não é só remédio, não é só exercício físico, não é só terapia, não é só meditação, não é só acupuntura, é tudo isso junto. Porque vocês não adquiriram, assim como eu, burnout por conta de uma coisa só. E acima de tudo, também, não só acima de tudo, mas mais importante como as outras coisas, a qualidade do sono. Então, o sono, sem falar no sono, isso dá um outro programa. Agora, você não consegue voltar a trabalhar se você não revisar os seus modos de vida. E se você quiser voltar para aquele mesmo modelo que te adoeceu, não vai rolar. Esse assunto interminável, porque é infinito. A gente se despede aqui. Eu agradeço demais a sua disponibilidade de ter vindo aqui a Maceió. E nosso encontro, Isabela, sem sombra de dúvidas, vai dar bons frutos. Foi um privilégio conhecer o Dr. Gustavo. Nós nos conhecemos via redes sociais, pela internet, e tenho certeza que estamos iniciando uma linda amizade. Vamos juntos, conte comigo, doutor. Vamos sim. E você que chegou até aqui, o final desse programa, não esquece de dar um like, de se inscrever, ativar o sininho. Sempre falo isso, né? Porque recebe as notificações e continua com a gente. Toda semana tem novidade para você. Um abraço e tchau, tchau. Saúde para todos.